Bora lá, pessoal? Bora para mais um editorial. Esse é o nosso Chá da Tarde, o terceiro editorial de hoje. E assim, um assunto mais falado, o assunto mais comentado é a reunião que o Lula teve com o Donald Trump. Pois é, teve uma reunião com videochamada. A única questão é que tem uma, vamos dizer assim, uma espécie de armadilha nisso tudo. O Donald Trump deu uma cartada final que acabou deixando o Lula meio que numa saia justa, né? O Lula não teve coragem de fazer a primeira reunião já presencial, argumentou falta de tempo, mas tiveram uma videochamada onde ele teve a coragem de pedir duas coisas. Primeiro, acabar com as tarifas, acho justo, é o papel de um presidente da República. E o segundo, ele pediu diretamente para o Donald Trump para tirar, né, a lei Magnitsky dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Agora o detalhe é com quem o Trump mandou o Lula conversar. É aqui que é o detalhe que nós precisamos conversar. Então, sejam muito bem-vindos, é sempre uma honra e um prazer poder estar aqui debatendo um pouquinho mais sobre o que rola na política com vocês. E vamos para a tela do nosso aplicativo, né? Pessoal, só para não esquecer, tá? Não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar. A gente sempre traz informações com relevância e fazendo as análises políticas mais sérias aqui para vocês, tá? Sem muito oba-oba, a gente fala o que realmente rola na política. É para quem quer saber a verdade aqui, combinado? Mas vamos lá, vamos entender o que está acontecendo. O Túlio Amâncio publicou essa matéria aqui, exclusivo. O Lula conversa por videochamada com Donald Trump na manhã dessa segunda-feira. Então hoje pela manhã, né, mais ou menos para a hora do almoço, é que essa matéria foi liberada para a imprensa e todo mundo só falava sobre isso. O Band Jornalismo fez a seguinte matéria com o Túlio aqui. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversa por videochamada com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na manhã dessa segunda. A ligação ocorreu em meio à tensão diplomática entre os dois países, após a imposição de tarifas sobre produtos brasileiros pelo governo norte-americano. Também a Band News também tratou, né, também matéria do Túlio Amâncio, Lula e Trump pactuam um grupo de trabalho para tratar do comércio entre Brasil e Estados Unidos. Estaria chegando aqui o fim, né, daquela pressão, daquela briga, da nossa novela preferida, da pressão entre o Trump e o governo brasileiro? Será que isso está acontecendo? Que a gente está acompanhando desde o início, né, o que está acontecendo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou na manhã dessa segunda-feira com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por videochamada, como foi antecipado pela própria Band. E aí, a conversa entre os líderes durou cerca de 40 minutos e contou com a participação dos ministros Fernando Haddad, que é da Fazenda, o Geraldo Alckmin, que é da Indústria e Comércio, e Mauro Vieira, que é das Relações Exteriores. Fontes ligadas à presidência dizem que até uma piada Lula fez no começo da ligação. Não é difícil de imaginar que ele fez algum tipo de piada, né? Mas vamos lá. Ele escreveu o seguinte, né? Isso aqui ele publicou às 2 horas da tarde, tá? Ele publicou a seguinte matéria. Recebi nessa manhã o telefonema do presidente Trump. Conversamos por 30 minutos e relembramos a boa química que tivemos no encontro em Nova York, por ocasião da Assembleia da ONU. Fez para cutucar um pouquinho também o Eduardo Bolsonaro, tá? Então, essa publicação do Lula. Considero nosso contato direto como uma oportunidade para a restauração das relações amigáveis de 201 anos entre as duas maiores democracias do Ocidente. No telefonema, recordei que o Brasil é um dos 3 países do G20 com quem os Estados Unidos mantêm superávit na balança de bens e serviços. Solicitei ao presidente Trump a retirada da sobretaxa de 40% imposta a produtos nacionais e das medidas aplicadas a autoridades brasileiras. O presidente Trump designou o secretário de Estado, Marco Rubio, para dar sequência às negociações com o vice-presidente Geraldo Alckmin, o chanceler Mauro Vieira e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Nós concordamos em nos encontrar pessoalmente em breve. Sugeri a possibilidade de um encontro na cúpula da ASEAN, na Malásia. Reiterei o convite a Trump para participar da COP30 em Belém e também me dispus a viajar
aos Estados Unidos. Eu e o presidente Trump trocamos telefones para estabelecermos uma via direta de comunicação. Estavam comigo na conversa meu vice-presidente Geraldo Alckmin, os ministros Mauro Vieira, Fernando Haddad, Sidônio Palmeira e o assessor especial Celso Amorim. Pois é, causou um certo impacto, né, essa publicação. E aí, vários jornais, vários meios, né, de comunicação publicaram, e é o assunto mais falado agora na parte da tarde de hoje, que foi meio inesperado, ninguém tinha visto isso na agenda do atual presidente da República e nem com Donald Trump. E tem muita gente perguntando, será que o Trump abriu mão de dialogar com a direita brasileira e agora abriu literalmente o diálogo com a esquerda brasileira? Veja a matéria publicada na CNN, que foi republicada aqui pelo Sóstenes Cavalcante. Agora, Lula e Trump conversam por telefone sobre sanções, morais e tarifas. Acompanha comigo. Neste momento, fazendo uma videochamada. A ligação ocorre após a imposição de tarifas, tudo aquilo que a gente já acompanhou em cima de produtos brasileiros, e inclusive, agora há pouco, a gente falou aqui quase que num tom de jogar para o alto aqui a dúvida de quando haveria de ocorrer essa ligação, visto que era para ter ocorrido, pelo menos de acordo com o que foi dito por Trump no palanque da Assembleia Geral da ONU. Eles disseram, vamos conversar na semana que vem a ser semana passada, e passou sem qualquer informação. Mas agora, Clarice Oliveira, confirmamos que de fato a ligação está ocorrendo e compreendemos que foi mais do que mantido em sigilo, porque não expuseram antes, não disseram, tal dia a gente conversa, tal hora a gente conversa, e está neste momento ocorrendo. Pode ser uma estratégia isso também, de ter um pouquinho de cautela nessa ligação, Clarissa? Não, Elisa, sem dúvida nenhuma, né? O governo federal, com toda a atenção que a imprensa está dando para esse assunto, conseguir manter isso sob sigilo e essa informação só vir a público hoje é algo muito expressivo e demonstra, sim, a preocupação do governo brasileiro e também do governo de Donald Trump de evitar que agentes externos... Pois é, dá a impressão de que só assuntos sigilosos do STF, né, só processos sigilosos é que acabam indo para a imprensa, vazando para a imprensa, né, que os assuntos do governo, como esse aqui do próprio Lula, parece que eles não fazem questão nenhuma de vazar. Será mesmo que a imprensa não sabia ou a imprensa só não quis revelar e ficou com medo de fazer a revelação? Mas olha só, o Sóstenes Cavalcante, que é o líder da oposição, ele publicou um outro trecho dessa mesma matéria da CNN que diz: Lula pede a Trump para tirar sanções de Moraes e outros ministros do STF. Sobretaxa de 40% imposta a produtos nacionais e das medidas restritivas aplicadas contra autoridades brasileiras. Ô, gente, que frase importante, hein? O presidente brasileiro solicitou, então, a retirada da sobretaxa de 40%, porque 10% já tinham sido aplicados anteriormente, por isso somam 50%, e também as medidas restritivas. E aqui, leia-se Magnitsky. Magnitsky. Pois é. Agora, a grande questão é se Trump vai aceitar. A oposição, por sua vez, achou uma grande jogada o Donald Trump deixar o Marco Rubio para negociar com o Alckmin, né, e os demais integrantes do governo brasileiro. Na visão da oposição, o Marco Rubio tem pavor, tem ranço da cara do Lula e de todo presidente socialista, e que isso pode azedar para o lado do Lula. Essa matéria aqui foi publicada na Globo News. Nessa manhã, um telefonema de Donald Trump, presidente americano. Seguindo a nota, o presidente Trump designou o secretário de Estado, o Marco Rubio, para dar sequência a essas negociações com o vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, e o chanceler Mauro Vieira, também o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Agora, importante também o que a gente já tinha anunciado aqui, das apurações dos nossos repórteres, se confirmando na nota. Pois é. Então, vamos esperar para ver como que vai ser o posicionamento, né, do Marco Rubio nessa nova atuação agora, né, por parte das tratativas de tirar a lei Magnitsky e de tirar as sanções. Meu amigo, se isso acontece, cá entre nós, é um verdadeiro tapa na cara do Donald Trump e do Lula, né, no Eduardo Bolsonaro.
né, e no próprio Bolsonaro também, na direita em si, né, que fez votos, né, de que o Donald Trump pressionasse contra o governo brasileiro e contra as pressões, né, as ações do STF, em especial do 8 de janeiro. Vamos aguardar para ver, né? Mas o fato é que, sim, causou uma certa estranheza e está deixando todo mundo apreensivo. Como é que você recebeu essa notícia? Como é que você recebeu essa informação? Coloca no comentário aqui que eu quero saber, tá? Mas não para por aí não, pessoal. Vamos falar um pouquinho aqui também sobre essa publicação aqui, ó, que trata exclusivamente do Eduardo Tagliaferro. Parece que a gente vai ter que abrir aqui na tela do Instagram. Vou ver se abre aqui. Beleza. Vamos colocar aqui no Brave. Espera aí, pessoal. Acho que deu um probleminha aqui na tela para a gente poder abrir essa matéria aqui para vocês, tá? Da publicação do Instagram. Acho que não vai dar para abrir aqui para vocês, não. Pronto, não deu para abrir não, pessoal. Mas enfim, vamos dar continuidade aqui, né, na publicação aqui. Essa matéria eu não vou conseguir tratar com vocês aqui, tá certo? Parece que deu uma falha na câmera também. Pronto, voltou aqui. Então, vamos dar continuidade, né? Quem sabe faz ao vivo, bora para cima aqui. Ó, o Tagliaferro, né, eu queria colocar o vídeo dele aqui para vocês, não deu para colocar. O Tagliaferro, ele participou de uma reunião já tratando da extradição. E nessa extradição, nessa reunião, nessa audiência que aconteceu, ele tratou ela como fantástica. Ele disse que foi uma audiência muito boa, foi uma audiência classificada como fantástica na visão dele e que ele acredita que o pedido do ministro do Supremo Alexandre de Moraes será rejeitado e que não haverá extradição, e que a Itália começa a reconhecer, né, que os pedidos são abusivos. Quando a gente observa, né, o Brasil como um todo, num caso como o do Tagliaferro, a gente não está falando, né, de uma simples figura qualquer. A gente está falando, né, de um assessor do ministro Alexandre de Moraes, tá? Que trabalhava ali no TSE fazendo denúncias. E aí, em vez do Estado brasileiro, né, trazer a defesa do Tagliaferro, pelo contrário, o que ele faz é investigar o cara, pedir a prisão do cara, né? Vamos lá, outra matéria aqui, ó, matéria do Túlio Amâncio, da Band também. O PT cogita lançar Neguinho da Beija-Flor ao Senado. O sambista é filiado ao PL. Pois é, tem essa pequena surpresinha aí. O que aconteceu, pessoal? O PT encomendou uma pesquisa para avaliar a viabilidade eleitoral do cantor e intérprete Neguinho da Beija-Flor como candidato ao Senado no Rio de Janeiro nas eleições de 2026. A ideia, articulada por Washington Kaká, que é vice-presidente nacional do PT, é prefeito, né, lá na região do Rio, lá, ele busca aproveitar o prestígio popular do sambista e o histórico de militância social. O problema é que o Neguinho da Beija-Flor, há muito tempo, ele é filiado ao PL de Jair Bolsonaro. Mas o PT cogita trazer o Neguinho da Beija-Flor para concorrer ao Senado. Já existem histórias de sucesso, como, por exemplo, o caso, né, do Romário, que era um jogador muito conhecido, usou a credibilidade de jogador para se tornar senador da República e contou com apoio e apelo do ex-presidente Bolsonaro, né, à época presidente. Aí também, né, agora vem mais uma tentativa, né, de aproveitar o nome, o renome, né, do Neguinho da Beija-Flor aí para conseguir ganhar votos para a esquerda, tá bom? Através do PT, desde que ele saia do PL do Bolsonaro. Vamos lá, pessoal, publicação para vocês aqui, ó. Astrólogo do ódio, Carlos Hardmith, que é um astrólogo da esquerda, prega o fuzilamento de Bolsonaro. Agora, você imagina se fosse, né, o contrário, um pastor, por exemplo, um astrólogo, né, um vidente, um profeta da direita fazendo isso, né? Mas
é o novo normal, né? Ambos são reprováveis, diga-se de passagem, tá? Mas olha só. Há uma virada nessa história. Precisamos limpar essa gente dali, porque senão eles não vão deixar a gente viver. Nós não temos mais paz com o Bolsonaro. Eu sou da ideia de que nós deveríamos abrir uma exceção e colocar pena de morte e fuzilar de vez Bolsonaro e sua família. Porque assim, nós vamos ter paz nesse país. Enquanto esse cidadão continuar respirando na terra, mesmo que preso dentro da sua casa, emanando a sua energia pútrida, que instiga essa gente canalha, sem vergonha, mau caráter, bandidos de terno e gravata e com Bíblia debaixo do braço e que assumiram posições no Congresso Nacional. Nós temos que fazer uma revolução nesse país. Não dá. Estamos num ponto perigosíssimo. A instituição democrática do Congresso Nacional está tomada por bandidos, está tomada por pessoas que são terroristas e sequestradores da vida civil brasileira. Isso é inadmissível. Vem cá. Para quem acompanha todos os meus editoriais, o que eu disse há mais ou menos uns 2 dias, né? No sábado, se eu não me engano, eu fiz esse editorial dizendo, olha, o Brasil está numa fase tão medonha, né? Quando um jurista estava defendendo a prisão do Eduardo Bolsonaro, um jurista, aquele que debate com o Caio Coppola, lá na UOL News, defendendo a prisão, falava, olha, daqui a pouco nada vai me assustar, né? Se essa turma da esquerda chegar num posicionamento de que no Brasil existe pena de morte para crimes de guerra. O que eles tentaram fazer no 8 de janeiro foi guerra, então mata todo mundo. Cara, essa é a visão deles. É a visão do ódio, é a visão de um pessoal que realmente não sabe dialogar com os seus diferentes, né? Isso é absurdo, né? Isso é absurdo. Vamos lá, eu já tinha falado disso aqui no primeiro editorial com vocês, agora um vídeo para vocês, golaço do Milei. Milei anuncia a reforma do Código Penal com redução para a maioridade penal para 13 anos. Dá uma olhada nessa matéria. Ha apresentado um Código Penal moderno, actualizado, que defiende a las víctimas e não a los delinquentes. Apresentar um Código Penal moderno, atualizado, que defende as vítimas e não os delinquentes. Este nuevo Código Penal aumenta las penas de todos los delitos, particularmente de los delitos graves. Esse novo código aumenta a pena de todos os delitos, em particular os delitos graves. E incorpora delitos que hoy sufren diariamente los ciudadanos. Incorpora os delitos que hoje os cidadãos sofrem diariamente. Es un código de tolerancia cero. Um código de tolerância zero. Este código tiene 3 componentes centrales. Esse código tem 3 componentes centrais. El primero es el agravamiento de las penas. Primeiro, agrava as penas. El homicidio simple, porque la vida es el valor más sagrado. Primeiro, né, o código coloca o homicídio, agrava a pena de homicídio, porque a vida é o bem mais sagrado. Aumenta de 10 a 30 años. Aumenta de 10 para 30 anos o crime de homicídio. Los homicidios agravados, que además se contemplan como víctimas algunos sectores. Os homicídios agravados, que têm como vítimas alguns setores que sofrem fortemente a violência. Que sofrem fortemente a violência. Como são os maestros, os niños, os adolescentes. Como os professores, as crianças, os adolescentes. E as pessoas maiores. E os idosos. Ou seja, os crimes cometidos contra professores, crianças, adolescentes, idosos vão ser majorados. Também com pena de perpétua a los homicidios cometidos por barras bravas em lugares massivos onde ponem em risco a vida de todos. Também vai ser prisão perpétua, né, por homicídios, né, em lugares abertos que põem a vida de todos. São crimes de terrorismo, né, crime de atentado contra muitas pessoas, invasões em escolas, entre outros. Como estamos vendo em tantos lugares. Como a gente vê em tantos lugares do mundo. Esta situação de violência extrema. Essa situação de violência extrema. Incorporamos completamente la ley antimafias y la ley antibarras
para que queden en el cuerpo central. Incorporamos por completo a lei antimáfia e a lei antibarras, né, para que incorpore ao Código Penal. Del Código Penal, que como saben es de uso en todo el territorio de la República. Que é utilizado em todo o território da República. E aí, né, o Milei anuncia agora essa redução para 13 anos a idade penal na Argentina. Bem que o Brasil podia adotar medidas semelhantes, né? Bem que o Brasil poderia ter uma reprimenda maior ao crime organizado, principalmente, né, ao crime organizado. Mas parece que não é o caminho que o Brasil está andando. Vamos lá, pessoal, matéria da Revista Oeste aqui. PL da anistia pode ir à votação já nesta quarta-feira. O deputado federal Paulinho da Força do Solidariedade, relator do PL da anistia, afirmou nesse domingo que pretende levar o texto para votação no plenário da Câmara dos Deputados, ainda nessa semana. O parlamentar, que discutiu o calendário com o presidente da Casa, Hugo Mota, do Republicanos, Paulinho, disse que principalmente que são grandes as chances de apreciação do projeto. Explicou que o presidente gostaria de votar na terça-feira, mas considera mais viável deixar a análise para o dia seguinte. O relator destacou que vai se reunir novamente com líderes do Centrão para medir o apoio à proposta. Esse PL da dosimetria, né, foi um tremendo de um tiro no pé da oposição, né? O Centrão preparou uma gigantesca armadilha para, né, colocar ali a oposição. Vamos lá, pessoal. Outra matéria que eu quero colocar para vocês aqui, matéria do Metrópolis. O Paulo Figueiredo, ele disse que está doido, né, que o encontro entre Donald Trump e Lula aconteça, né, que eles se reúnam. E essa publicação aqui foi feita antes do encontro dos dois. E aí, né, eles querem que eles se encontrem pessoalmente e o Paulo Figueiredo aposta, né, que não terá nenhuma sinalização do Trump para o Lula. Dá uma olhada aqui nessa publicação do Metrópolis. Braço direito de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, o influenciador Paulo Figueiredo demonstrou apoio à possibilidade de uma reunião entre os presidentes Trump e Lula, enquanto integrantes do governo brasileiro avaliam que o encontro entre os dois poderia enfraquecer a influência de Eduardo e Figueiredo. O influenciador vê, na verdade, a situação como uma oportunidade. Em entrevista à coluna do Igor Gadelha, aqui do Metrópolis, Figueiredo afirmou que considera positivo se a reunião acontecer, porque, segundo ele, seria uma boa oportunidade de Trump mandar a real na lata do Lula. O influenciador também disse que é totalmente irreal a tese de que o breve cumprimento entre Lula e Trump na ONU teria diminuído as tensões entre o Palácio do Planalto e a Casa Branca. Segundo Figueiredo, o gesto foi apenas um ato de cordialidade, sem qualquer mudança na relação política entre os dois líderes. Para acompanhar mais detalhes sobre as movimentações políticas envolvendo Lula, Trump e seus aliados brasileiros, acesse metrópolis.com e o nosso canal no YouTube. Essa publicação aqui se deu algumas horas antes da reunião literalmente acontecer entre Trump e Lula, né? E não foi bem da forma que o Paulo Figueiredo imaginava, porém, né, nós precisamos entender, né, que essa publicação do Paulo Figueiredo trata-se de uma reunião presencial entre Trump e Lula, que se fosse uma reunião presencial, gravado, ao vivo, não seria só a versão do Lula que apareceria. Tem muita gente falando que a versão do Lula talvez não seja verdadeira, que talvez o diálogo inicial não tenha sido tão bom assim, ou que o Trump só está preparando o campo para ter uma reunião junto com o Lula e cravar ali suas garras, como ele fez com o presidente Zelensky e também com o presidente da África do Sul. Não sei ao certo, né? Olha só, o Eduardo Bolsonaro também ironizou ao citar a lei Magnitsky aplicada ao Alexandre de Moraes. Essa publicação do Eduardo também se deu antes do pedido do Lula para que o Trump tire a lei Magnitsky. Dê uma olhada no trecho dessa publicação. Eu tenho certeza que a gente vai vencer. Afinal de contas, quem é que poderia imaginar? Eu e mais um ou dois, talvez, correndo atrás de uma lei Magnitsky pela primeira vez numa autoridade brasileira e pedindo, né, porque a gente não aplica a lei Magnitsky, a gente não tem poder da caneta. E aconteceu, sem recurso,
com quase nenhum apoio, gastando recurso próprio e por vezes ainda sendo criticado por gente que você achava que estava do seu lado. Então, pode ter certeza que a gente está no caminho certo. Tem muita gente, além de Deus, olhando por nós. Dessa situação toda que a gente está atravessando, lembrei de um amigo falando, né, que ele ouviu um relato de um sobrevivente do Holocausto, e ele, quando ele estava no campo de concentração, ele buscava coisas para ficar feliz, para tentar não entrar numa depressão e etc. Disse que quando ele tinha o dia do banho, ele se alegrava. Ele pensava, caramba, amanhã eu vou tomar banho. E daquele jeito, né, que vocês podem imaginar como é que deveria ser num campo de concentração. Mas a nossa situação, ela não chega nem aos pés da situação daquelas pessoas, né, dos judeus perseguidos que passaram pelos campos de concentração, onde a esmagadora maioria ainda veio a ser assassinada de maneira cruel. E isso daí nos sustenta, né, a fé em Deus, a serenidade de fazer o melhor daquilo que está sob o seu controle. E o que não está no nosso controle, certamente está sob o domínio de Deus. Pois é, foi o recado aí do Eduardo Bolsonaro, que publicou em suas redes sociais, né? Ou seja, né, cada dia que passa mais tensão acontecendo, né? Alguns minutos antes também da reunião do Lula, o Sóstenes Cavalcante publicou essa matéria aqui, ó. A Magnitsky chega de uma forma como nunca vimos, né? Ou seja, ao contrário do que foi argumentado pela reunião com o Lula e o Donald Trump, né? Temos a versão do Lula, única e exclusivamente do Lula, né? O Sóstenes Cavalcante publica aqui uma matéria dizendo que a lei Magnitsky pode chegar para mais ministros do STF, ao contrário de serem reduzidas. Dá uma olhada. Sanções já estão prontas, novas sanções já estão preparadas para atingir em cheio ao Brasil. E aí, quando a gente fala atingir em cheio ao Brasil, o mais provável, o mais plausível é de que essas sanções sejam no âmbito da lei Magnitsky e atinjam aos demais ministros da Suprema Corte Brasileira que acompanharam Alexandre de Moraes na decisão de culpar o ex-presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, por um possível ataque à democracia do nosso país, a condenação dele a mais de 27 anos de prisão, que, aliás, a gente também acompanhou aqui ao longo da programação da Jovem Pan News. Então, essa é a possibilidade mais plausível, a possibilidade mais real. Com exceção do ministro Luiz Fux, os demais que acompanharam devem entrar no âmbito da lei Magnitsky, devem ser atingidos pela lei Magnitsky, que, e aí é uma informação nova, deve ser reforçada. Como assim reforçada? Aqui nos Estados Unidos se fala que as autoridades brasileiras não levaram essas sanções a sério, que os bancos brasileiros não estão respeitando a lei Magnitsky e que, por causa disso, ela deve ser apertada pelo governo americano. Deve haver já na próxima semana, além da inclusão desses novos nomes, uma cobrança muito maior, um esforço muito maior por parte do governo americano para que, de fato, a lei Magnitsky seja colocada em prática aí no Brasil. O que por aqui se diz que não está sendo feito. Pois é, né? Há uma crítica que a lei Magnitsky não está sendo aplicada, né, a contento contra, né, figuras brasileiras, né? Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. Sempre um prazer e uma honra poder estar aqui com vocês. Pessoal, só um recadinho rápido aqui para vocês, tá? Para você que está acompanhando aí, né, toda essa loucura do Brasil, entre em contato com a Imigra Mais. A Imigra Mais está aqui com o telefone na tela para vocês, 16 99321 0648. É especialista em imigração para o Uruguai, pessoal. Vale muito a pena você conhecer os benefícios. Entra, agenda uma consulta e entenda os benefícios de ter uma conta em dólar. Tem curso de medicina de graça. Às vezes está lutando aí para pôr seu filho estudar. Com R$3.500, R$4.000 por mês, você consegue manter o seu filho lá no Uruguai, numa universidade que tem toda a credibilidade, fazendo medicina. Enfim, tudo isso a nossa equipe da Imigra Mais está pronta para te auxiliar, tá bom? Então, desde já, te agradeço muito pela confiança, pela credibilidade. Muito obrigado por estar conosco aqui em mais uma editorial. E eu vejo vocês no próximo editorial, tá bom, pessoal? Muito obrigado e até às 7 horas da noite eu vejo vocês conosco. Abraço!